Lucas 11, versículo de número 21. Glória a Deus. Vamos lá, o texto ele vai aparecer aí na tela para você poder acompanhar. Amém? Vamos lá, diz assim o texto sagrado: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Fecha os teus olhos por um instante. Pai Santo, quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, falar aos nossos corações. Pai, nesse tempo, Senhor, de incertezas, nesse tempo de tanta insegurança, que o Senhor, ó Deus, visite de uma forma poderosa, ó Pai, o teu povo. Como teu filho orava, cada família, aqueles que estão preocupados com as finanças e aqueles que estão enfermos. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um. Mas nesse momento eu quero te pedir que o Senhor tome esta palavra e que o Senhor fale com os teus servos de uma forma poderosa. Deus, não permita que eu atrapalhe aquilo que é a tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar. Então toma, Senhor, esse momento nas tuas mãos. Repreende qualquer outra voz, Senhor, que não seja a sua, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar, né? Se você esteve conosco na quarta-feira, nós começamos a falar de batalha espiritual, foi a nossa primeira parte, onde nós trouxemos alguns princípios gerais e falamos também um pouquinho sobre o nosso inimigo. Hoje a gente vai continuar, batalha espiritual aí, parte 2. Vamos falar do princípio da legalidade. É interessante que esse texto que nós lemos fala de um valente que entra numa casa e que ele se sente dono daquela casa e que depois vem um que é mais valente do que ele, tira a armadura em quem ele confiava e o expulsa. Irmãos, esse primeiro valente que chega na casa se achando dono são os demônios, é Satanás, aquele que é mais valente do que ele. E aí você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. É o nosso Senhor Jesus. Ele chega, expulsa o diabo e passa a tomar conta daquela casa. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é sobre o primeiro valente. O texto diz que ele já chega bem armado, guardando a própria casa. Eu quero te fazer uma pergunta. Ele chegou nessa casa. A minha pergunta nessa noite é: como é que ele entrou? Se aquela casa não era bem dele, porque depois Jesus chega colocando-o para correr, então como que ele entrou naquela casa a ponto de se sentir dono, a ponto de achar que aquela casa pertence a ele? A resposta, irmãos, é a mais óbvia possível. Ele entrou pela porta, uai. É assim que se entra em qualquer casa, a não ser que você seja um bandido. Entrou pela porta. Essa porta, que de alguma forma foi aberta, diz respeito ao princípio da legalidade. O que é legalidade, irmãos? Legalidade são portas abertas para a atuação demoníaca. O nosso inimigo, ele é um ser extremamente legalista. Irmãos, Satanás e os seus demônios, ele só pode fazer aquilo que lhe é permitido de alguma forma. Aquilo que de algum jeito ele recebeu o direito de fazer aquilo. Querem ver que texto interessante que a gente vai ler agora? 1 João 5, 18. Você vai ficar abismado com esse texto.
Diz assim o texto: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E essa parte é interessante, o final. E o maligno não lhe toca. Aí de repente você lê esse texto e você pensa assim: peraí, mas a Bíblia está falando que o diabo ele não pode tocar num crente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: crente pode ficar possesso, por exemplo? Crente pode ser oprimido pelo diabo? Pode ficar possesso por um demônio? Não deveria, mas pode. Mas acontece. De vez em quando, a gente vê por aí esse tipo de coisa acontecendo. Então o diabo ele está tocando. Se a Bíblia diz que Deus guarda o seu povo e que o maligno não toca, como é então que ele consegue fazer isso? Burlando as regras. Não é burlando as regras, irmão. O diabo ele faz porque de alguma forma o direito lhe foi dado. De alguma forma foi concedido a ele que fizesse isso. É mais ou menos, você que é pai. Mais ou menos quando você fala assim para o seu filho: não faz isso. Se você fizer, você vai ficar de castigo. Mas aí seu filho é daqueles bonitão, que gosta de pagar para ver. Aí vai lá e faz. Aí se você não for um pai frouxo, que eu sei que você não é, você vai deixar o filho de castigo. Ele te deu direito de fazer isso. Porque existia uma ordenança, existia um mandamento, e existia uma consequência para o não cumprimento do mandamento. E mesmo assim ele não quis cumprir. Então agora ele está de castigo. E ele nem pode falar que foi pego de surpresa. Assim acontece conosco em nossa vida espiritual. Existem os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E dentro desses princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus, existem as consequências do cumprimento e do não cumprimento desses princípios. E o diabo ele se aproveita dessa legalidade. Amém? Vamos lá, essa mensagem de hoje é um pouco pesada. Então vamos com calma. O diabo, nós vimos na semana passada, que ele é o príncipe desse mundo. Mas ele só é o príncipe desse mundo devido a esse princípio da legalidade. Porque ele chega em Jesus, lá em Lucas 4, e fala assim: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares, porque me foi entregue e dou para quem eu quiser. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei pensando: quem foi o infeliz que deu o mundo para o diabo? O diabo ficar tirando onda aí com Jesus, falando que o mundo é dele e ele dá para quem ele quiser. Aí quando a gente vai para Gênesis 1, 28, a gente vê Deus ele ordenando ao homem assim: sujeitai a terra, dominai sobre toda criação. Então a terra ela foi entregue para que o homem dominasse sobre toda a criação, sujeitasse toda a criação a ele. Mas o homem, ele cai. Quando o homem cai, ele perde um monte de coisas. Dentre elas, perde a autoridade que lhe foi dada. Então, fomos nós, através do nosso pecado, que entregamos a terra para o diabo. Amém? E a igreja, ela se levanta, ela vem para restituir esse tipo de coisa. Mas preste atenção num detalhe. Nós lemos na semana passada o texto de Efésios 5. Efésios 6, que a gente leu. Que falava sobre os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Você vai lembrar aí quando você... em filmes de época é muito comum essas guerras.
Os caras pegavam as flechas, molhavam num tipo de combustível, colocavam fogo e atiravam aquelas flechas. As flechas são os dardos inflamados porque vinham pegando fogo. Então é disso que Paulo está falando. Então ele está falando de uma flecha que será lançada. E o diabo, ele faz isso o tempo todo. E preste atenção no detalhe. O diabo faz isso aonde? Onde é que a batalha espiritual ela é travada? Ela é travada na minha mente. Então o diabo, ele lança uma seta. Ele lança um dardo. Esse dardo, irmãos, ele vem de várias formas. Mas a principal forma de que esse dardo maligno ele vem sobre nossa mente é em forma de pensamentos. É isso, eu falei para vocês que o nosso inimigo não usa a força bruta, ele usa a força intelectual. Então o dardo que é lançado contra nós, ele vem em forma de pensamento. Ele começa a lançar vários pensamentos na nossa mente. Só que nosso inimigo ele é inteligente de tal forma para lançar esse pensamento em nossa mente, sempre em primeira pessoa. Como assim, pastor? Suponhamos, pegar um exemplo bem genérico. A gente está aí nessa crise, de repente seu salário diminuiu. E aí chega esse momento aí que eu pego meu dinheiro, eu tenho que exercer a minha fidelidade para com Deus. E aí o diabo, ele joga um dardo. Nesse dardo ele fala assim, ó. A igreja sabe que o seu salário diminuiu. Você não tem que estar dando seu dinheiro para a igreja. Pelo contrário, a igreja que tem que estar te ajudando. Só que eu vou corrigir. Esse pensamento ele não vem na minha mente dessa forma. Ele lança em primeira pessoa. Aí o pensamento vem assim, ó. A igreja sabe que eu não tenho condições de dar o meu dinheiro para a igreja. Então a igreja que deveria me ajudar. Como esse pensamento ele é lançado na minha mente, em primeira pessoa, o que é que eu faço em muitos casos? Eu tomo esse pensamento como meu. E eu passo a semear aquele pensamento. Eu passo a alimentar aquele pensamento na minha mente. Uma outra situação. Aí o casamento ele não está muito legal. E aí lá no local de trabalho aparece aquele homem ou aquela mulher. E é interessante, é muita coincidência. Meu. É só quando o casamento não está legal. E aí vem aquele pensamento em primeira pessoa. Essa pessoa me valoriza. Do jeito que o meu cônjuge não valoriza. E aí no princípio é só um pensamento. Mas aquele pensamento ele não foi expulso da sua mente. Aquela mentira não foi quebrada na sua mente. Então ela vai ficar ali. Batendo. 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 E o diabo ele conseguiu botar um ovo ali na sua mente. E aquele ovo ele vai começar a crescer. Então preste bastante atenção nisso. Irmãos, existem pensamentos que eles não podem ser nossos. Pensamento de inferioridade. O ser humano é por natureza orgulhoso. Pensamento de inferioridade nunca é seu. É sempre um dardo inflamado. Pensamento de auto-rejeição é a mesma coisa. Mas quantos vão semeando esse tipo de pensamento? E ele vai crescendo. E vem outros do mesmo tipo. Daqui a pouco a pessoa está dominada por uma mentira. Irmãos, o que nós vamos ver agora é as formas de influência demoníaca. Às vezes, quando nós vemos uma pessoa possessa de um espírito maligno, a gente olha e pensa, poxa, o diabo está tendo influência sobre a vida dessa pessoa. E não é mentira, é verdade. Só que não é só na possessão que existe influência. Então a gente vai ver aqui para as formas de influência. Estava mostrando isso aqui esses dias para o pastor Ricardo. Há mais de 10 anos atrás, ele deu esse estudo. E eu tinha isso anotado na minha primeira Bíblia. E aí quando eu fui escrever o livro, eu achei essa pérola. E eu falei, eu preciso acrescentar isso aqui. Então vamos lá, mas vamos ler um texto primeiro. Efésios.
Olha que texto interessante, irmão, desse de Efésios 4. Ele vai aparecer aí para você. Efésios 4, 25 até o 28. Diz aí, o texto já está aí? Vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E aí ele continua falando de palavras torpes, de não entristecermos o espírito, mas eu quero te fazer uma pergunta. Para quem que Paulo está escrevendo essas admoestações? Irmãos, Paulo ele não está no meio da praça pregando o evangelho para quem está passando na rua. Paulo ele não está falando com pessoas que não conhecem a Cristo. Ele está escrevendo uma carta para a igreja que se localizava na cidade de Éfeso. Então, Paulo está falando com um crente. E é interessante, Paulo está falando com um crente sobre mentira. Paulo está falando com um crente sobre palavra torpe. Está falando com um crente sobre furtar. E principalmente, ele está falando com um crente assim, não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer que desde a época da igreja primitiva, que o diabo ele conseguia de uma forma ou de outra exercer influência e atacar o povo de Deus. Então vamos ver aqui as formas com que o diabo ele faz isso. Irmãos, a primeira delas é a tentação. Tentação é pecado? Não. Mas o que é tentação? É a instigação ao pecado. Essa tentação ela vem de 3 formas. E nas 3, o diabo ele se aproveita. Às vezes a tentação vem diretamente do diabo. E às vezes ele vai usar aquilo que ele tem à sua disposição. O que o diabo tem à sua disposição que nós vimos na quarta-feira? O mundo. O mundo é sedutor. E o diabo ele vai usar tudo que há no mundo, irmãos, absolutamente tudo que há no mundo para me tentar. Para me deixar com vontade de pecar. E outra coisa que o diabo usa é a nossa própria tendência para o pecado, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus fala em Tiago assim que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E em Gálatas fala assim que a carne e o espírito eles brigam. Eles militam entre si porque são opostos. E é interessante que o apóstolo Paulo começa falando esse texto assim, ó: não andai em espírito e não satisfaçais os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Ou seja, a minha vontade, ela é sempre uma vontade inclinada ao pecado. Vocês querem ver uma situação? Aí eu fiz algo que não devo fazer. Qual é a saída mais fácil para eu resolver aquela questão? A saída mais fácil é eu falar uma mentira. Qual é a saída mais complicada? É eu encarar o meu erro e arcar com as consequências dele. Então eu vou ser tentado a mentir e acabar com aquela situação embaraçosa. O pecado, ele sempre jaz à porta. Somos tentados, irmãos, o tempo todo, o dia todo, pela nossa própria cobiça, pelo mundo e pelo próprio diabo. Então, a primeira investida que o diabo faz na vida de qualquer um é a tentação. Por quê? Porque ele sabe que a tentação, uma vez concebida, ela vai gerar o pecado. E o pecado vai gerar uma série de consequências que a gente vai ver. Então, primeira forma de que o diabo tenta influenciar nossas vidas: tentação. A segunda delas, irmãos, opressão. A opressão é o princípio, é o início do processo de aprisionamento.
Uma vez que eu pequei, o diabo ele achou uma área na minha vida, onde naquela área eu caí, onde naquela área eu fraquejei. E agora ele vai começar o processo de aprisionamento. E ele começa através da opressão. O que é a opressão, irmãos? Opressão são tentações mais corriqueiras e mais fortes dentro daquela área que eu caí uma vez. E essas sequências de tentações vão levar o indivíduo a estar o tempo todo caindo no mesmo pecado. De repente aqui você está identificando alguém. Ou de repente você está até se identificando. Caindo sempre no mesmo pecado. Parece que o diabo se esquece das outras áreas que existem na sua vida. Ele achou o mapa da mina e é ali que ele vai. Sempre ali. Sempre o mesmo pecado. Qual é o sintoma, principal sintoma de uma pessoa que está sendo oprimida pelo diabo? Irmãos, essa pessoa, a primeira coisa que acontece com ele, a principal coisa que acontece com ele é a perda da alegria de estar na presença de Deus e de qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Até as amizades às vezes começam a mudar. Porque às vezes amigo crente não presta não, irmãos. Amigo crente fica querendo chamar a atenção da gente. Amigo crente fica querendo confrontar por causa do pecado. Então até as amizades elas começam a mudar. Então uma pessoa que está debaixo de opressão, ela começa a se afastar. Ela começa a perder a alegria. Que Deus tenha misericórdia nesse tempo de pandemia de alguém que está debaixo de uma opressão, porque ela vai aproveitar o momento para mergulhar de vez nesse aprisionamento que só está começando, mas já atrapalha bastante a vida da pessoa. Então pare e pense um pouco. Será que você conhece alguém assim? Se conhece, irmãos, a gente precisa ir na raiz do problema. A gente vai ver depois o processo de libertação. Vamos continuar aqui. Depois da opressão, terceiro tipo de influência são as amarras. O que são as amarras? É uma opressão mais forte. É um segundo estágio de opressão. Agora, irmãos, a coisa está mais séria. Porque agora, na opressão, antes, o cara sempre cai no mesmo pecado. Agora, existem pecados que nunca foram vencidos. E o pior, esses pecados deixam de ser, inclusive, confessados em oração. É como se aquela área da minha vida eu não quero colocar Deus nela. O cara está num pecado sexual, por exemplo. Aí ele entra em oração, entra no momento de intercessão, ele tenta adorar a Deus, ele ora ali, mas aquele ponto ele não mexe. Ele age como se não tivesse acontecendo nada de errado na vida dele. Na verdade, chega a pontos de que a pessoa está tão amarrada a determinado pecado, que na cabeça dela, aquilo nem é mais pecado. E ela pode caminhar dentro da igreja, ela pode tentar caminhar na presença de Deus e continuar com aquela prática e agir como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia chama isso de iniquidade. E a Bíblia fala que as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus. Sintoma na vida de alguém que está todo amarrado. Não existe mais luta contra determinado pecado. Irmão, chega um momento que o irmão chuta o balde. Eu não consigo vencer essa área mesmo, então deixa de lutar contra determinado pecado. O diabo convence essa pessoa de que aquele pecado é mais forte do que ela. Às vezes o diabo convence aquela pessoa que aquilo nem é pecado, e que é uma área da vida dele
que ele não precisa mexer. E o diabo tem o mundo inteiro ao seu dispor, irmãos, para nos convencer dessas coisas. Depois das amarras, terceiro estágio de opressão, a aflição. É o estágio mais avançado de uma opressão. Um irmão, uma pessoa que está debaixo de um processo de aflição. Ali, irmãos, a presença demoníaca na vida dessa pessoa é quase palpável. O diabo ele não entrou ainda, mas parece que o demônio anda do lado daquela pessoa 24 horas por dia. E o diabo consegue inclusive dirigir-lhe algumas ações. Nesse estágio já é possível ouvir audivelmente os demônios falando algumas coisas. Nesse estágio, alguns começam a ver algumas coisas, ver alguns vultos. E nesse estágio também, a pessoa começa a sofrer alguns ataques físicos, principalmente nos momentos que ele está menos preparado. Por exemplo, quando ele está dormindo. Eu já vi muitos relatos de irmãos dizendo que estavam dormindo, e aí de repente sentiu como se uma pessoa montasse em cima deles e começasse a estrangulá-lo. E coisas desse tipo, irmãos. Ali a palavra de Deus, ela já não é mais lida há muito tempo. E quando você inventa de ler, vem um sono bizarro. Ali a pessoa já não consegue prestar atenção num culto. Porque enquanto o pregador está ali falando, o demônio está do lado dela confundindo tudo o que está sendo dito, distorcendo e muitas vezes levando a mente dela para o outro lado. Irmão, essa pessoa, ela não está possessa ainda, mas ela já é uma marionete nas mãos do demônio. O demônio já consegue dirigir os passos dessas pessoas. Mesmo que seja membro de uma igreja. Mesmo que seja um crente. Próximo estágio. Aí nós temos a possessão. A porta da casa já está escancarada. O primeiro valente já é o dono da casa. Ele já mora. Ele já entra e sai de dentro do seu corpo na hora que ele bem entender. Ele já consegue dominar a sua alma. E uma pessoa possessa, irmãos, faz coisas absurdas. Pessoa possessa suicida-se. Pessoa possessa mata os outros. E depois não lembra de nada. Porque as suas emoções estavam aprisionadas. No momento da possessão, o demônio toma conta da sua alma. E tudo que aquela pessoa está fazendo, na verdade é o demônio que está fazendo. Irmãos, observação. Nem sempre a possessão ela é acompanhada de um comportamento estranho. Violento, agressivo. Nem sempre a pessoa cai no chão, se contorce. Nem sempre ela baba, nem sempre acontece essas coisas. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, tínhamos uma pessoa na nossa igreja. Na verdade tinha um monte, mas uma chamava a atenção, de que ela ficava possessa constantemente. E aí não foi uma e nem duas vezes que eu vi a pessoa levantando do seu lugar e saindo da igreja caminhando tranquilamente, como se fosse beber água. E a pastora Maristé indo atrás dessa pessoa. Era algo assim tão comum que não chamava a atenção de ninguém. Mas o que é que eu descobri que estava acontecendo depois? Essa pessoa ficava possessa
De alguma forma a pastora percebia que ela estava possessa. E usando a autoridade do nome de Jesus, ordenava que essa pessoa se levantasse e saísse da igreja, para não atrapalhar o culto, e ela saía numa tranquilidade. Simplesmente saía. E a pastora ia atrás para lá fora, aí sim orar, expulsando aquele demônio. Então nem sempre é um comportamento agressivo. Mas vamos de Bíblia, né? Para você não ficar achando que eu estou me baseando em experiência. Vamos de Bíblia. Vamos lá em Lucas 22. Versículo 3 e 4. Vai aparecer na sua tela o texto. E diz assim, ó. Ora, Satanás entrou em Judas. Entrar, irmãos, é possessão, tá? Só na possessão que o demônio entra na pessoa. As outras formas estão sempre do lado de fora. Então, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Irmãos, Satanás entra em Judas, e a Bíblia não fala que Judas dá um grito, que Judas dá uma risada assim de filme de terror, ou que Judas cai no chão e começa a babar e se contorcer, que Judas gira a cabeça igual o exorcista, ou que ele faz algo do tipo. A Bíblia não fala que Judas não tem nenhum tipo de comportamento como esse. Ele simplesmente tem uma conversa com algumas pessoas como qualquer um tem. Mas na verdade não é Judas que está fazendo isso. Satanás entrou nele. Então, irmãos, eu preciso buscar discernimento em Deus. Eu preciso olhar de repente para a minha vida, para a vida dos meus familiares, para a vida dos meus discípulos, para a vida das pessoas que estão ao meu redor, e buscar em Deus, que tipo de influência demoníaca essa pessoa está sofrendo? É muito comum, irmãos, pessoas quando ingerem bebida alcoólica, aí tudo que bêbado faz as pessoas relevam, né? Mas é muito comum pessoas bêbadas ficarem possessas. O diabo, ele se aproveita de que a pessoa, a mente dela está bem fraca, ela está vulnerável, e se aproveita também que os atos daquelas pessoas não serão levados tão a sério porque elas estão bêbadas. Eu já vi, irmãos, nenhuma e nem duas vezes, uma pessoa que todos achavam que estavam fazendo algo porque estava bêbada, na verdade estava possessa. Aí eu te pergunto, que tipo de pecado, pastor, pode me levar a uma possessão? Porque nós temos que concordar que não é todo mundo que anda possesso por aí. De repente você andou anos e anos nesse mundão aí e nunca ficou possesso. Então, que tipo de pecado leva alguém a ficar possesso? Irmãos, não tem um tipo de pecado que me leva a ficar possesso. Se você trilhar esse caminho que eu acabei de descrever, vai descambar na possessão. Se você começar a ficar aprisionado de tal forma que não conseguir vencer determinada área da sua vida, vai chegar uma hora, a porta ela vai se abrindo cada vez mais. Vai chegar uma hora que ela vai estar escancarada. E o diabo ele vai tomar conta da sua vontade. Ele vai tomar conta da sua vida. De repente a misericórdia de Deus tem sido a única coisa que tem impedido que isso aconteça contigo hoje, por exemplo. De repente tem sido só isso. Mas o diabo talvez já domina determinada área de sua vida. E aqui eu tenho o último tipo de ataque, que diferente dos outros, esse ataque não é uma consequência dos demais. Não é uma reação em cadeia. Isso aqui é um ataque isolado. E eu acho esse ataque pior do que a possessão.
Porque um irmão, uma pessoa possessa, todo mundo vê que está possessa e vamos trabalhar para a libertação dessa pessoa. Agora esse ataque nem tanto. Vamos dar uma olhada aqui no texto? É 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 3, irmão. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir as fortalezas, e anulando nós sofismas. Irmãos, vamos continuar aqui. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. De novo, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas. Só sofismas? Não. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, aprisionando todo pensamento que é contrário à obediência de Cristo. Irmãos, o último ataque que eu quero falar nessa noite é sobre fortalezas. Irmãos, a palavra fortalezas remete a antigos castelos, muito comuns na época do Velho Testamento, que eram construídos com pedras gigantescas, onde essas pedras elas eram colocadas de uma por uma, ou antigas cidades que eram cercadas por muralhas, também de pedras, e essas muralhas eram tão espessas, tão largas, que não dava simplesmente para você derrubar essas muralhas. O termo fortalezas vem daqui. Por exemplo, irmãos, cidade de Jerusalém era uma fortaleza. Fortaleza de Sião. E quando Davi vê aquilo, ele fala, a minha capital vai ser lá. Porque era uma fortaleza. Tanto é, irmãos, que quando Jerusalém cai com Nabucodonosor, é um processo que dura mais de 2 anos de cerco. Nabucodonosor não chega invadindo Jerusalém. Ele fica cercando ali mais ou menos 2 anos. Porque era uma fortaleza. Outro exemplo de fortaleza, Jericó. Irmão, Jericó só cai mediante milagre. Porque muitos exércitos, inclusive o exército egípcio, que era o mais poderoso da terra, eles tentaram invadir Jericó e não conseguiram. Os muros de Jericó eram tão largos. Eu não sei se você já leu na palavra de Deus que casas eram edificadas sobre o muro. Imagina um muro onde você consegue construir uma casa em cima do muro. Então era uma fortaleza. Então o termo fortaleza vem desses locais. Pedra sobre pedra, lentamente construído, mas construído com muito cuidado. E uma vez estabelecida aquela fortaleza, era praticamente impossível, só com intervenção divina, para aquilo cair. E o que eu e você temos a ver com isso? Irmãos, tudo a ver. O que é essa fortaleza que Paulo ele está falando na palavra de Deus aqui em 2 Coríntios? Irmãos, fortaleza é um padrão de pensamento ou de emoções que nos afasta de uma verdadeira intimidade com Deus e nos gera uma enorme indiferença a respeito de Deus. Exemplos de fortaleza. Complexo de inferioridade. Acontece algo na vida do cidadão e o diabo o convence de que ele é menor, de que ele é pior do que os outros. Mas isso é só uma pedrinha que foi colocada.
Mas agora Satanás, ele vai trabalhar de tal forma na vida daquela pessoa, que tudo que aconteça na vida dele, o diabo, que é o mestre do engano, consiga remeter a essa inferioridade. Até chegar no momento em que essa pessoa, ela de fato se acha pior do que todo mundo. E não tem santo que convença do contrário. Pastor, mas onde é que tem pecado nisso? Em muita coisa. Deus alguma vez já fez algo ruim? Quando eu tenho um complexo de inferioridade, ou quando eu tenho um sentimento de auto-rejeição, em outras palavras eu estou dizendo assim: Deus, tudo que o Senhor fez foi lindo e perfeito. O Senhor só pisou na bola comigo. Ai, irmãos, é interessante, porque essa pessoa, ela é vítima. Mas ao mesmo tempo que ela é vítima, ela está pecando. Porque ela está dizendo para Deus que aquilo que Deus fez não é bacana. Que aquilo que Deus fez não está certo. E ela está falando também para Deus que Deus não ama da mesma forma que Ele ama outras pessoas. E o diabo consegue, irmãos, através do seu engano, convencer as pessoas disso. E ela fica presa ali naquela fortaleza. Ela se torna indiferente em relação a Deus. Porque Deus não a ama. Quer ver outro exemplo? Vou para o outro extremo agora. Orgulho. Você faz algo, te dá um tapinha nas costas. E o diabo, ele começa a te mostrar como você é bom naquilo. E as coisas vão acontecendo de tal forma que o diabo, ele vai te mostrando isso, e daqui a pouco você se convence de que você é muito bom, de que você é indispensável. Irmãos, toda pessoa orgulhosa, ela é menos dependente de Deus do que uma pessoa que não é. Tanto é que a palavra de Deus em 1 Samuel 15, ela fala assim, que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria e o orgulho como a idolatria. Às vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente aponta o dedo para quem é idólatra assim, e a gente fala, vai queimar no inferno, infeliz. Não pode adorar a imagem, não pode ser idólatra. Mas o orgulhoso, ele é idólatra. Só que o ídolo dele não é nenhuma imagem. O ídolo dele é ele. Percebe na vida de Saul, é por isso que isso está lá em 1 Samuel. Saul, num primeiro momento, ele ergue um monumento de homenagem a Deus. Num segundo momento, dotado de orgulho, ele ergue um monumento em homenagem a si mesmo. E o orgulho, ele é uma fortaleza de paredes tão largas, que é difícil se identificar como alguém orgulhoso. É muito difícil diagnosticar, porque a gente está sempre na defensiva. Outro exemplo. Rebeldia. Deus me deu a vida para eu fazer dela o que eu quiser. E aí eu passo a resistir não somente à ordenação de Deus, mas de qualquer autoridade que seja colocada contra mim. Outro exemplo, na vida de crente, irmãos, ó. Isso aqui é uma fortaleza, tá? E eu não ganho nada em falar isso para vocês. Mas você tem que estar ciente que é uma fortaleza. Infidelidade financeira. Quando eu sou infiel financeiramente, eu sou avarento. Automaticamente eu sou idólatra.
Só que o meu ídolo não é uma imagem. Meu ídolo é o dinheiro. Mas só que eu busco, e hoje existem literaturas que falam disso, inclusive, infelizmente, literaturas cristãs, e eu busco apoio para o meu pecado. E eu consigo achar. E a fortaleza, ela vai sendo formada. Mas na verdade, irmãos, o demônio, ele está tomando conta das minhas emoções. E é ele quem está dando a última palavra. Sempre em minha vida. Pergunto para a igreja. Como que eu quebro essa sequência em minha vida? Como que eu, de repente estou no meio desse processo, onde o diabo ele está ganhando cada vez mais terreno. Como é que eu acabo com isso? Irmãos, tem 3 coisas importantes aqui. 3 pontos importantes. Se eu estou no âmbito da tentação, ok. Mas se eu já entrei num processo de opressão, eu tenho que me conscientizar de que eu preciso de ajuda. Isso, eu preciso de ajuda. Aí eu preciso buscar ajuda. Eu preciso chegar num conselheiro, num discipulador, num pastor, de alguém confiável, falar, me ajuda. E eu preciso me abrir. Irmãos, o dardo inflamado, quando fica na minha mente, vai brotando. À medida que eu pego aquele pensamento e eu exponho aquele pensamento para alguém, e esse alguém consegue combater esse engano com a verdade da palavra de Deus, o poder do engano, ele é quebrado. Irmãos, o diabo, uma vez eu li no livro do Neil Anderson, de que os demônios são como baratas, eles gostam de trabalhar no escuro. Quando você acende a luz, as baratas começam a correr. E a luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em João 1, que as trevas elas não prevaleceram contra a luz. E nunca vai prevalecer, irmãos. Um local onde você acendeu uma luz nunca vai ser um local escuro. Então eu preciso me conscientizar de que eu preciso de ajuda. Agora, uma vez que eu busco ajuda, irmãos, eu preciso ser leal. Eu preciso ser transparente. Eu preciso ser sincero com aquela pessoa que está me ajudando. Segundo ponto. A única forma de quebrar isso é um arrependimento profundo. Eu preciso repreender essa indiferença, onde aquele pecado nem parece mais que é pecado na minha vida, mas eu preciso buscar em Deus um arrependimento profundo, porque eu estou ferindo a santidade de Deus. E o terceiro ponto, eu preciso renunciar a esse pecado. Aquele meu conselheiro, ele vai me ajudar. Oração de renúncia. Irmãos, eu já vi coisas extraordinárias acontecerem com uma simples oração de renúncia. Eu já vi gente perdidamente apaixonada por outra, porque tinha um laço de alma que foi contraído através de um ato sexual. Irmãos, uma oração de 4 linhas, lida. A pessoa levou 10 segundos para fazer aquela oração. E na outra semana, quando eu fui conversar com um cidadão, me falou assim: eu tenho nojo de mim quando eu lembro daquilo. Então, oração de renúncia, seguida de um arrependimento profundo, quebra o jogo maligno do diabo sobre nós. Como eu falei na semana passada, ele não pode contra a igreja, então ele vai minando os membros. O diabo, nosso adversário, está em derredor como um leão e ruge, buscando a quem possa tragar. E aí ele vai escolhendo a sua vítima. E uma vez que ele escolhe e ele consegue vantagem naquela vítima, vai começar todo esse processo demoníaco na vida das pessoas.
Então eu preciso, irmãos, buscar ajuda para ontem. Ninguém se liberta sozinho. É por isso que Jesus estabeleceu uma igreja sobre a face da terra, porque nós precisamos dos nossos irmãos para sermos libertos. Ninguém se liberta sozinho. Agora, existem algumas coisas que o seu pastor, que o seu discipulador, que a pessoa que está te ajudando, ela não pode fazer por você. Ela não pode se arrepender por você, ela não pode renunciar ao seu pecado, ela não pode perdoar quem você precisa perdoar, ela não pode rejeitar o pecado, é você que tem que fazer essas coisas. Ela está ali para te orientar, ela está ali para orar por você, ela está ali para entrar em batalha espiritual pela sua vida, mas as coisas que eu vou renunciar e aquilo que eu vou me arrepender é que vão garantir se eu vou andar no mundo de engano ou se eu vou experimentar a verdade que liberta na presença de Jesus. Então quero te convidar nessa noite a parar um pouco. Fecha aí os teus olhos e a olhar para dentro de você. Talvez essa quarentena foi tudo que o diabo queria para começar a te prender, te amarrar. Tudo que o diabo queria era esse tempo de isolamento. E ele conseguiu. E ao mesmo tempo que uns começaram a buscar Deus como loucos, outros começaram a sofrer ataques terríveis e se esfriarem mais e mais na presença de Deus. Irmãos, e quando o diabo ele chega, fique com seus olhos fechados. Ele não ataca só você. Seus filhos, seu cônjuge, que é uma só carne contigo. Precisamos renunciar. Irmãos, influência demoníaca é algo tão forte. Abre os seus olhos aí por um instante. Que até pecados que eu não cometi porque eu queria cometer, eles podem gerar uma porta aberta. Por exemplo, eu não me tornei uma só carne com a minha esposa quando eu me casei com ela. Eu me tornei uma só carne com a minha esposa quando a gente teve relação sexual. Então, quando você tem relação sexual com qualquer pessoa, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Ou seja, qualquer espírito que tem acesso àquela pessoa, agora tem acesso a você também. E pasmem, mesmo que essa relação sexual não tenha sido consensual, você já foi abusado, violentado, onde houve o ato sexual, você se tornou uma só carne com aquela pessoa, e os demônios passaram a ter acesso. Pastor, mas eu não tenho culpa. Não espere que Satanás jogue limpo. Ele é legalista. Não espere que ele seja misericordioso. Mesmo assim, eu preciso renunciar. Mesmo assim, eu preciso, mesmo sendo a vítima. Ah, mas eu fui naquele local ali, pastor, eu não participei da cerimônia, mas eu estive ali, eu não sabia o que era. Mesmo assim, eu preciso me arrepender e eu preciso renunciar. Porque tudo isso são portas. Experiências com outras religiões, porta. Lascívia, tudo relacionado a ato sexual, porta. Orgulho, porta. Sentimento de rejeição, porta. Rebeldia, porta. Avareza, porta. Tudo isso são portas que nós abrimos e o diabo ele vem ou para construir uma fortaleza ou para começar esse processo que se inicia na opressão até sermos totalmente dominados por ele. Então nessa noite eu quero te convidar a se arrepender. Eu quero te convidar a se colocar na presença de Deus.
de um jeito que de repente nessa quarentena você ainda não conseguiu se colocar. Eu quero te convidar ainda hoje, chamar alguém no WhatsApp e falar: me ajuda, porque sozinho eu não dou conta. E não dá mesmo, irmãos. Irmãos, quando nós voltarmos, quando acabar esse período, que nós voltarmos a fazer cultos aqui da igreja, eu quero te ver cheio do Espírito Santo. Eu não quero receber a notícia de que você está desviado. Então é tempo de nós buscarmos a presença de Deus. É tempo de nós olharmos para o diabo e falar: acabou a sua brincadeira, acabou o seu jogo de engano, porque eu pertenço a Deus, e a palavra de Deus diz que aquele que pertence a Ele não vive pecando, e aquele que não vive pecando, o maligno não toca. É tempo de quebrar essas reações em cadeias na sua vida, irmão. É tempo de olhar que existe uma batalha espiritual pela sua vida, e que o diabo ele não está pegando nem um pouco leve, então eu também não posso pegar leve com ele. Irmãos, nós vimos algumas semanas atrás que o fim ele está se aproximando. E a Bíblia fala em Apocalipse 12, que o dragão, a antiga serpente, ele vem com fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, irmãos, pare de pensar que tudo que acontece na sua vida é natural. Pare de pensar que tudo que acontece na sua vida não tem nada a ver com o mundo espiritual. A gente vai cantar um coro. Depois eu vou estar orando por você.